Pessoal, muito boa tarde. Bom dia ainda, né? Mas quase boa tarde. Estamos aqui, eu, Gerson, Rafael, para tentar fazer uma apresentação para vocês sobre o Arduino. Tem muita coisa para ser apresentado, porém, tentei fazer de forma bem resumida, tá ok? Para que a gente consiga, pelo menos nesse primeiro momento, ter um conhecimento um pouco da tecnologia do Arduino, um pouco da parte de eletrônica e também um pouco da parte de programação do Arduino, para que a gente possa ter um melhor entendimento. Então, precisa seguir um passo a passo aí para que possamos entender melhor, tá certo? Talvez muitos aí nunca ouviram, nunca viram ou nunca ouviram da tecnologia do Arduino, vão ter esse primeiro contato. Então, essa é a ideia, então, dessa nossa live, tá ok? E aí o Rafael Gerson também, peço que possam contribuir, então, também em nossas apresentações, tá ok? Eu vou estar compartilhando a tela aqui, então. Muito bem, pessoal. Sou o professor Edson, ok? Do aula Bartolomeu, juntamente com o Rafael e com o Gerson. Trabalhamos com o Arduino há um tempo atrás já, ok? E o ano passado ficamos um pouco parados relacionado a isso devido à pandemia, né? Porém, qual é a ideia hoje? Mostrar um pouco desses conceitos relacionados ao Arduino. Qual que vai ser a ideia nossa, então, do nosso cronograma hoje? Nós vamos trabalhar, então, com a parte do Arduino, vou dar uma introdução relacionada ao Arduino, a sua programação, ambiente de desenvolvimento, algumas funções relacionadas a funções setups e funções loop do próprio Arduino, ok? Vou falar também de entrada digital, entrada analógica. Vou dar uma introdução também a respeito da parte eletrônica, na parte de corrente, tensão e resistência, para que a gente possa entender, então, um pequeno projeto hoje, que é a nossa ideia de como montar, então, um projeto utilizando o Arduino juntamente com os seus componentes eletrônicos e com a programação propriamente dita. Então, assim, o Arduino, pessoal, o que vocês têm que entender por ele? Ele é uma parte de fazer uma prototipação de circuitos, então, circuitos eletrônicos. Então, na verdade, o Arduino ele é uma placa que foi desenvolvida, tá ok? Onde existe um microcontrolador, que seria o cérebro dele, tá? Que seria o cérebro dele, para que lá pudesse processar as informações tanto de entrada e também com esse processamento da saída dessa informação em tela, ou na parte serial, como na parte do próprio circuito, tá certo? Então, o hardware, a programação, toda a parte física do Arduino é totalmente, vamos falar assim, open source. O que é open source? Nós podemos utilizar isso para desenvolver outros projetos, tá? Sem ter que pagar nada por isso. A gente pode usar essa tecnologia do Arduino nessa parte educacional, vamos falar assim, tá? E existem vários modelos de Arduino. E o que nós vamos estar trabalhando hoje é com o Arduino Uno, porém, pelo site oficial do arduino.cc, que no próximo slide eu vou mostrar, vocês vão perceber que no próprio site oficial do Arduino você consegue verificar todos esses modelos de Arduino, e cada um é utilizado para um projeto específico, tá? Que nem no caso do Arduino Uno, para nós aqui, educadores, ele, dependendo do tamanho do projeto, do que você vai ligar nele, como dispositivos de entrada ou dispositivos de saída, ele é o suficiente para que nós possamos, vamos falar assim, desenvolver o nosso trabalho, o nosso projeto. Mas vamos pensar assim, internet das coisas, desenvolver algo voltado a essa tecnologia. Aí você já pode pensar num outro tipo de equipamento, como o ESP32, por exemplo, que ele é usado muito mais para uma conexão de rede Wi-Fi, para desenvolver algum projeto de rede Wi-Fi. Então, o ESP32
ele é um recurso também muito utilizado hoje na parte de programação, tá bom? E aí, pensando na parte do Arduino, o que eu quero demonstrar para vocês, apesar de fazer um contexto teórico aí, mostrar aonde e como a gente consegue fazer esses desenvolvimentos. E uma das referências onde a gente consegue fazer esse acesso é no site Arduino CC. Então, eu vou abrir esse site para vocês aqui, Arduino. E o Arduino CC é um site oficial do Arduino. Perceba que ele vai estar demonstrando para vocês aí. E nesse site onde tem o Arduino CC, você vai perceber que tem aqui documentação, e nessa parte de documentação aqui tem tutorial, tem a parte de hardware, e quando você desce um pouco mais abaixo na parte de hardware, você vai verificar os modelos, então, que existem de Arduino. Tá? Como eu havia colocado no slide, mas perceba que aqui, ó, ele está falando alguns modelos para, no caso, trabalharmos com a internet das coisas, que ele tem a opção de ligar o Wi-Fi. Aí, o que eu quero comentar com vocês? Por esse site ser um site oficial, para que a gente consiga desenvolver qualquer projeto Arduino, a gente tem que entrar na aba Software e baixar a IDE de programação do Arduino. Então, perceba que na aba Software aqui, ele tem aqui Arduino IDE, e tem uma versão beta logo embaixo aqui, que é uma versão para Windows 10, que você pode baixar já para o seu computador, para que você possa, então, desenvolver os seus projetos. Lógico que eu já tenho baixado na minha máquina, só vou mostrar onde você poderia, no caso, fazer, então, esse download, que existem outros downloads, mas eu quero, por exemplo, baixar para o Windows 10. Quando eu clico aqui para baixar para o Windows 10, ele vai baixar esse documento para mim, esse arquivo, tá certo? E aí, quando eu baixo esse arquivo, você vai perceber aqui que eu tenho ele já baixado na minha máquina. Olha lá, eu tenho baixado este arquivo, que é esse aplicativo, arquivo IDE. Como que é o procedimento de instalação? De forma bem rápida, tá ok? Ele já está instalado no meu computador, porém, eu vou clicar 2 vezes em cima do Arduino IDE. A hora que eu clico 2 vezes em cima desse Arduino IDE, ele vai abrir essa janela que está demonstrando para vocês, aonde você vai concordar com as políticas, então, do software, que é o contrato de licença. E quando você concorda com esse contrato de licença, ele está perguntando, é para usar apenas no seu computador? Aí sim, você vai dar apenas para mim, aqui no meu caso, que é o meu computador. Você vai clicar em próximo, e quando você clica em próximo, ele acaba fazendo essa instalação, tá certo? Para você. Como eu já tenho instalado, eu não vou, no caso, fazer nenhuma instalação agora na minha máquina, ok? Eu não sei se está aparecendo a tela de compartilhamento para vocês aí. Aí, nesse arquivo que está baixado, eu vou lá do Eu Concordo. Quando eu clico no Eu Concordo, aí tem aqui Próximo. Quando eu clico nesse Próximo, ele vai fazer a instalação da minha IDE, certo? E essa instalação da minha IDE, na verdade, é essa IDE que vai aparecer para mim após a minha instalação. Tá? Então, quando eu baixo o arquivo, faço a instalação, eu tenho essa IDE de instalação aqui, que é o meu programa do Arduino, é a IDE de programação. E por padrão, ele já vai abrir para mim esta informação com alguns códigos, tá ok? E é sobre esses códigos e essa IDE que nós vamos comentar um pouquinho. Então, vamos lá. Você não vai travar aqui agora. Muito bem. Então, assim, a placa do Arduino, ela tem a revisão 3 dela. Se você olhar aqui, eu vou aumentar um pouco mais essa tela.
ela existe para nós aqui a parte frontal dela, onde existe uma determinada pinagem. Essa pinagem aqui do meu Arduino, ela mostra para mim alguns pinos de 0 até 13. Esses pinos aqui, de 0 a 13, são os pinos aonde nós faremos as ligações dos sensores, tanto de entrada como o sensor, como a parte de saída. Então, aqui eu vou ligar um LED, aqui eu posso ligar um botão, eu posso ligar um motor, desde que eu faça a configuração correta, então, para esse desenvolvimento, ok? E para trabalhar com essa configuração correta, vamos demonstrar aqui na sequência. O microcontrolador Arduino, ele tem aqui tensão de 5 volts. O que é essa tensão de 5 volts? Ela é a tensão que ele vai alimentar um determinado componente ou para ser acionado um determinado componente. Também tem a tensão recomendada, que é de 7 a 12 volts, que é a tensão, vamos falar assim, de alimentação dela. Então, aí, tem 14 pinos digitais, tem entrada analógica de 6 pinos, ela tem uma corrente contínua de 40 mA, ela tem aqui uma corrente de 50 mA na pinagem de 3.3. Ela tem uma memória flash. O que é essa memória flash? É a memória onde fica gravado o programa dentro da memória do Arduino, de 32K. Ela tem uma quantidade de memória SRAM de 2 KB. Ela tem uma quantidade de memória EEPROM de 1 KB e a velocidade do clock dela, que é a velocidade da frequência, é de 16 MHz. Então, isso daqui as características, então, relacionadas à parte do Arduino, ok? Aí, na sequência, então, o Arduino Uno ele é alimentado por uma porta USB, ele tem uma fonte externa de 7 a 12 volts. Essa parte de baixo aí que mostra para vocês que são os pinos do Arduino, ela tem 3, 5 volts e o GND. O que é esse 3, 5 volts e GND? Vamos abrir aqui esse projeto. Oi, gente. Continuando aqui, acho que deu um problema na internet aí do professor Edson, né? Mas a gente continua aqui mostrando e falando com vocês sobre o Arduino, né? Sobre como é magnífico esse universo que une tantas áreas como a eletrônica, a programação. Ele estava mostrando para vocês ali, né? Ele mostrou para vocês ele lá pelo site e tal. Vou pegar uma plaquinha aqui para vocês terem ideia do tamanho da dimensão dela. Isso aqui é a plaquinha mesma que ele mostrou aí para vocês, parte frontal e a parte traseira, tá? E a gente tem aqui os pinos. O que a gente faz exatamente com isso aqui? A gente cria uma programação, um código, onde vai ficar armazenado nesse chip principal aqui, né? Então temos esse chip aqui e a nossa programação fica aqui. E essa programação, o que ela faz? Ela vai liberar sinal nas portas, que nós temos aqui digitais, analógicas, e isso vai controlar sensores, controlar motores, controlar LEDs, entre outras coisas que a gente consegue fazer com o Arduino, tá? Então, a plataforma que ele estava mostrando aqui para a gente, inicial, era onde a gente baixa o programa do Arduino, tá? Então, como é uma coisa open source que ele estava explicando para a gente, ele tem hardware aí livre, que outras empresas também já trabalham fazendo outros modelos, né, de Arduino, para que a gente possa trabalhar projetos diferentes, como robôs, casas inteligentes, e uma série de coisas que dá para se fazer, tá? Nessa plataforma, a gente baixa o programa, né, se a gente usa Windows ou Linux ou Mac, a gente baixa o programa de acordo com o nosso sistema operacional para começar a fazer essa programação, tá? E aí a gente, então, precisa conectar essa placa física, né, no nosso computador, através de cabo USB, ela vai para o computador precisa reconhecer que a placa está lá, para que a gente possa fazer o programa e então colocar aqui dentro. Tá? O programa vai ficar aqui, o meu código dentro do chip e controlando aí alguns recursos, né? E aí dentro desses recursos a gente tem bastante coisa. É muito comum
a gente começar ligando LEDs, acendendo e apagando LEDs. Aí a gente passa para outros componentes sonoros, como buzzers, né, aqueles pequenos microfonezinhos. E depois a gente tem sensores de presença, sensores de temperatura. Hoje, né, nessa era da internet das coisas, sempre tem um circuito eletrônico muito parecido com o Arduino ou outro tipo de placa, né, que faz controle desses sensores, né? Então a gente tem aí umas coisas muito interessantes que a gente consegue fazer usando o Arduino, tá? Eu vou abrir aqui então uma outra guia aqui para vocês. Eu vou compartilhar aqui para a gente continuar, tá? Professor Edson, pessoal aí, Fran, qualquer coisa, se o Edson voltar, vocês me avisam, eu paro aqui e ele continua. Opa, o Edson já tá aí. Rafael, agora tá me ouvindo? Minha internet tá oscilando, eu tô no 4G, espero que aguente. Não, fique tranquilo, estou aqui na retaguarda, tá? Tá? Estamos Então, ouvindo e vendo bem. Qualquer então tá. coisa, se cair aí, eu continuo, tá? Estou com algumas coisas abertas aqui, estou com o Arduino aqui, coisas para Então, mostrar para o beleza. pessoal. Fica tranquilo, tá bom? Então tá. Então, na verdade, assim, Rafael, obrigado por ter dado continuidade aí. Imagina. Eu vou mudar um pouco a dinâmica nossa aqui, porque senão a gente vai acabar atrasando também, tá? Então, assim, como Tá nós bom. falamos, o Arduino é um Atmel. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui sobre o Tinkercad. Já vou direto para o Tinkercad e lá fica mais fácil de eu explicar esses conceitos para vocês, então. Tá? E aí, agregando o que o Rafael já havia comentado também. Como estamos com esse probleminha aí, gente, do professor Edson, vou compartilhar por aqui então. Tudo bem, Edson? Eu vou compartilhar minha tela aqui com o Tinkercad. Qualquer coisa você vai narrando, eu vou fazendo por aqui. A gente vai complementando aí, para o pessoal não ficar na dúvida. A gente só está aumentando a curiosidade do povo, Edson. O povo está muito curioso com tudo isso aí, né? Gente, é porque a gente está usando uma plataforma online para fazer esse tipo de programação, para poder mostrar isso para vocês em tempo real, e estamos transmitindo, né? Então a gente está usando aí a internet no último, tá? Então, se a internet aí der uma falhadinha, acontece esse tipo de coisa mesmo, tá? Mas fiquem tranquilos, eu vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui minha tela. Deixa eu ver qual tela estou apresentando. Compartilhar. Bom, acho que vocês estão vendo. Alguém me dá uma dica aí que está enxergando minha tela? Tá, né? Ótimo, já vi ali que tá. Bom, o professor chegou aqui até o Gerson coloca o link aí para vocês, tá? Do site, tinkercad.com. A gente chega aqui. Quando você entra nesse site aqui pela primeira vez, você precisa fazer um login, tá? E você consegue fazer isso com seu e-mail. Às vezes, alguns desses tipos de site tem login até com rede social, aí, com o Facebook ou com o Google, né? Esse aqui a gente consegue fazer aí o login direto usando o Google. Se estiver logado com o Google, ele já puxa os seus dados e faz aí o seu cadastro, beleza? Na hora que você vai entrar, ele vai aparecer lá, se você é aluno, o que é, coloca a conta pessoal, tá? Não coloca aluno, porque esse perfil de aluno é para escolas que têm essa plataforma como padrão de ensino. Então, eles têm um login diferente, assim como a gente tem com os produtos da Microsoft aqui na ETEC. Tá? Então você vai com conta pessoal. E você pode fazer com e-mail Gmail, Hotmail, e-mail da ETEC, qualquer um, beleza? Aí a primeira tela que aparece é essa aqui. Observem que o site tem muita coisa bacana, né? Então aqui ele começa com projetos 3D, tá? Que não é o nosso caso. A parte de Arduino ela está em circuitos. Quando a gente clica aqui em circuitos, ele aparece aquilo que eu já fiz. Então, aquilo que eu já fiz com os alunos em aula, alguns testes, né? Ele já fica aqui memorizado para mim, eu posso reeditar, tá? Se eu quiser criar um novo circuito, ele aparece aqui para mim, ó, criar novo circuito. Quando a gente começa, então, a criar um novo circuito, é muito bacana, gente. Isso aqui é muito divertido, tá? É uma coisa assim que fica divertido de fazer. Você aprende brincando, tá? E aqui a gente tem, então,
essa parte branca, essa parte maior aí do site que ficou livre para gente, é como se fosse a nossa mesa. Então é a mesa de trabalho. Alguém inclusive perguntou no chat se tem perigo de queimar o Arduino, né, colocando ele na mesa, né? Então observem que se tiver com o Arduino físico, ele tem aqui então soldas, contatos do circuito eletrônico. Se a mesa for de metal e você colocar aí e entrar energia, aí sim você pode ter um curto-circuito, tá? Pergunta muito interessante. Mas se for uma mesa de madeira, né, materiais isolantes, mesa de plástico, mesa de algum outro material, de vidro, de mármore, as coisas não tem problema. Você pode montar tudo lá, deixar as pecinhas espalhadas e ir colocando elas de forma tranquila, que não vai queimar nada, tá? Então essa aqui é a nossa mesa. Aqui no lateral direito a gente tem aqui componentes eletrônicos. Olha que bacana. Então a gente vai rolando aqui e vê que tem a barra de rolar, a gente vê que tem componentes eletrônicos. E aí a gente pode aqui alterar os componentes pode pesquisar, colocar aqui todos, né? Se eu colocar todos aqui, vocês vão ver que a gente vai ter tudo que tem dentro de um circuito eletrônico. Qualquer equipamento eletrônico que está ligado nesse momento, vendo essa aula, ele tem resistor, ele tem capacitor, tá? Ele tem algum tipo de botão, né? Ele tem aí talvez potenciômetro, né? Sensores, né? E aí a gente tem aí LEDs, alguns tipos de modelos aqui de Arduino para determinados assuntos, né? Determinados tipos de projeto que a gente vai fazer, displays dos vários tipos, controle remoto, onde a gente consegue controlar aquilo que está ligado via Bluetooth ou Wi-Fi, fontes de energia. Aqui dá para fazer experiências aí de química, de física, né? Com experiências aqui com baterias e também com energia de batata, energia de limão, né? Muito legal aí para o pessoal ter uma ideia, né? Virtual para fazer aí essas experiências que a gente fazia na escola, né? Mas nada mais legal também que pegar aí os fiozinhos da sua casa, um limão, uma batata e fazer uma experiência de energia. E a gente tem também a placa do Arduino. Qualquer coisa que eu quiser trazer para cá, para onde eu vou trabalhar, a gente clica e traz para cá. Então eu coloquei aí um Arduino Uno para eu trabalhar com ele, tá? Para conectar outras coisas a esse Arduino, a gente usa placas de ensaio, que a gente chama na prática de protoboard. São essas plaquinhas que a gente tem aqui, ó. Ela tem esses vários furinhos para a gente espetar as pecinhas. É bem desse jeito, para não precisar soldar. Né? E essas peças que vocês estão vendo, elas existem fisicamente, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma protoboard, essa plaquinha que vocês estão vendo aí do lado do Arduino. E aqui tem um Arduino conectado a ela através de jumpers, que são esses fiozinhos, um sensorzinho ali, ó, tá? Esse projetinho aqui, ele faz a leitura da temperatura e da umidade do ar ambiente. E eu consigo, então, receber informações quanto que está a minha temperatura ambiente aqui na minha sala, a umidade do ar, e ele fica mostrando isso para a gente em tempo real. Mas isso vai ficar para a próxima aula, porque a gente vai envolver muito mais programação nesse projeto, tá? Mas para vocês verem como que são as coisas físicas. Então, eu não preciso pegar a placa do Arduino e espetar um LED, por exemplo. Todo mundo conhece o bom e velho LED, né? Olha aqui o nosso LEDzinho. Né? Eu não preciso colocar ele diretamente aqui no Arduino, tá? Então o que a gente faz? A gente pega uma protoboard, essa aqui uma menorzinha, tá? Uma protoboard menorzinha aqui, onde eu coloco ela do lado do meu Arduino, pego os jumpers, esses fiozinhos que vocês estão vendo aqui, que eles têm terminais dos dois lados, e a gente conecta as peças aí para montar o nosso circuito eletrônico, tá? Então aqui voltando para nossa tela aqui, que eu coloquei aqui então um Arduino e coloquei uma protoboard, a gente pode renomear essas peças, né? A gente clicando nela, a gente tem aqui, ó, eu posso colocar um nome para ela, ou só um número aqui no Arduino também, e todos os outros componentes, tá? Desse outro lado aqui, gente, só para vocês entenderem, a gente tem também como girar. Então, dependendo do projeto que eu estou montando, as coisas que eu estou conectando, não ficou bom desse jeito, eu preciso virar a protoboard. Então, eu posso ir clicando ali, ela vai girando para a gente, e eu posso pegar ela aqui com o mouse também, trazer, colocar ela na melhor posição que ficar aqui para a gente ter esse nosso projeto aí funcionando, tá? E aí, vamos voltar aqui para os nossos componentes. Vamos pegar aqui um LED, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um LED. Estou trazendo um LED aqui e encaixei ele ali, ó. Então, na nossa protoboard. Vamos girar ela novamente, que acho que da outra forma ela fica melhor,
Então agora eu pego esse LED, eu posso escolher a cor dele, ó, verde, laranja, azul, mas acho que para transmissão aqui o vermelho ele acaba destacando mais, né? E a gente pode colocar ele aqui. Bom, aí a gente vai precisar fazer a ligação desse LED. Eu quero acender esse LED. Vamos supor que o nosso primeiro projeto hoje vai ser acender um LED aqui com Arduino, tá? Então eu preciso ligar esse LED no meu Arduino. Então, através da protoboard. Eu vou escolher aqui uma porta para o Arduino enviar para a gente a energia, tá? Então a gente pode pegar aqui, ó, a porta 13, vou começar com ela, porque ela é a mesma que acende o LED que está dentro do Arduino, tá? Então, ó, eu clico ali nas portas ou na protoboard, ele vai criando para mim um jumper, que é esse fiozinho aí, tá? E aí eu posso trazer ele e ligar ele aqui. Um exemplo, liguei ele aqui, ó. Tá fechando ali a corrente com aquele LED, ó. Eu liguei aquele LED ali, né? Tá? Eu posso mudar a cor desse fio para me organizar nesse projeto, né? Da cor do LED que eu vou acender, por exemplo. Troquei para vermelho. Eu vou precisar ainda de um GND. GND, pessoal, ele é o terra, né? Seria o nosso negativo aí. Eu tenho aqui onde eu tenho as portas digitais e tenho aqui onde eu tenho as portas analógicas também, tá? Então essas portas digitais são portas programáveis, tá? Então a programação que eu fizer aqui para que libere energia para acender o LED, eu tenho que identificar na programação qual porta. Eu decidi que vai ser a 13, daqui a pouco a gente vai ver o código e precisa então estar batendo o código que eu vou emitir energia na porta 13 para o LED acender, tá? Eu vou pegar um GND aqui, daqui de baixo que fica mais fácil para eu ligar o fiozinho, tá? Aí a gente vai entender um pouquinho a protoboard agora. Ó, tô trazendo aqui, só clicar e encaixei ali. Posso ajustar aqui, ó, no ângulo para ficar bonitinho. Vou colocar a cor preto, né? Normalmente é a cor mais indicada nos GND dos circuitos eletrônicos. E a gente tem aqui uma ligação. Só que observe que a porta aqui positiva, tá no LED aqui, ainda nem conferi se está na porta positiva ou negativa do LED. A gente já vai ver isso, tá? Só fiz uma ligação aqui para a gente entender. A gente está aqui então quando eu coloco nessas portas que são numeradas aqui com numerais e letras, essas coluninhas, ele está então aqui na vertical passando a corrente, tá? A protoboard ela tem ainda as laterais, que tem esse positivo e negativo, ela corre na horizontal. Então aqui, o que eu ligar aqui, a corrente elétrica vai chegar aqui nesse outro ponto, tá? Agora, o que eu ligo aqui, ele vai para cima, né? Então se eu ligar aqui, ele vai aqui, por exemplo, na coluninha 17, ele vai pegar todos esses pinos que estão na coluna 17. Então, tudo que tiver aqui vai estar interligado, tá? Então, essas duas perninhas aqui do LED, elas estão independentes uma da outra. Uma já está fechando uma conexão ali, fiozinho vermelho. A outra não tem nada ligado nela, tá? Para a gente acender um LED, a gente precisa ter um resistor. Por que precisa de resistor? Para a gente ter um controle melhor dessa voltagem. O Arduino ele vai mandar ali 5 volts, né? E eu preciso, para acender o LED, 2 volts já é suficiente, tá? Então, o que a gente faz? A gente coloca um resistor para ele segurar. Como o nome diz do componente, ele vai resistir essa energia que pode chegar em excesso e então fazer um controle melhor. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, esse resistor, ó, na outra perninha do LED aqui, e ligando aqui. Olha lá. Quando ele aparece ali, eu preciso colocar com quantos ohms ele trabalha, tá? Que é a medida, é a unidade de medida que a gente usa aí nos resistores, tá? Bom, num outro momento a gente explica esse cálculo, que existe um cálculo, não é um chute, tá? Tem um cálculo de voltagem para resistor, para watts, para amperagem, para tudo, tá? Eu vou colocar aqui então 150 ohms, símbolo de ohms, que é esse símbolo do ômega, né? E coloco ali 150. Feito isso, ele já então entendeu que esse resistor precisa ter 150 ohms para fazer acender esse LED. Tá? Bom, eu tenho aqui então a minha porta 13 que vai mandar energia para acender o LED. Eu tenho aqui um GND, né, um terra, que tem que retornar, né, o circuito tem que ser fechado, tem que
fazer esse ciclo, a energia elétrica correndo aqui, os elétrons, mas eu tenho aqui uma interrupção ainda, né? Eu tô com o GND ligado aqui, mas não tem nada ligado nesse resistor aqui. O que a gente pode fazer? A gente clica aqui, ó. Quando aparece esse pontinho vermelho aqui no Tinkercad, a gente consegue, então, criar ali, só dar um clique que a gente consegue criar ali um jumper. Então, eu vou clicar ali e vou clicar aqui, ó. Vou deixar esse verdinho mesmo. Agora está totalmente ligado esse circuito eletrônico. O que a gente precisa fazer agora para isso aqui funcionar? Eu preciso, então, colocar um código no Arduino para ele enviar um sinal de energia para a porta 13, tá? E aí, quando a gente cria o código que a gente envia para cá, a gente observa que ele conecta aqui o cabo USB nele, tá? Identificando que ele está mandando o código para cá e também a energia elétrica, tá? A porta USB do seu computador, ela sai 5 volts. Isso também serve não para alimentar o Arduino, não só para enviar os dados, mas serve para alimentar. A gente consegue fazer alimentação do Arduino também de outras formas, né? Então aqui, ó, a gente tem um conector chamado P4, onde a gente consegue com um adaptador colocar bateria de 9 volts ou outras baterias também, tá? E pela porta USB também passa energia, então dá pra gente de alguma forma colocar energia nessa placa para que o nosso projeto funcione, tá? Bom, vamos ver aqui a questão do código, tá? Então a gente viu aqui a parte de montagem de um circuito. Vamos ter um circuito muito simples com um único LED, tá? A gente tem aqui agora código. Quando a gente clica aqui em código, ele aparece primeiramente nessa forma de blocos, tá? Essa é uma outra forma de programação. A gente costuma utilizar nos cursos da ETEC texto, tá? Então a gente usa uma linguagem específica de programação, tá? Que ela é feita por texto, tá? Então aqui a linguagem processing do Arduino, ela é baseada em linguagens como C, C++, outras linguagens de programação. Então quem já programa alguma coisa em outra linguagem, quando vem brincar com o Arduino, essa parte da programação tira de letra. Tá? Às vezes a pessoa precisa, aquele que já fez algum curso de informática, voltado aí para algum tipo de linguagem de programação, quando ele vai se divertir com o Arduino, fica muito simples, tá? Ele precisa, às vezes, de um pouco de conhecimento eletrônico, né? Para conhecer os componentes, como trabalhar com os componentes, com tensão elétrica, com amperagem, com rádio, essas coisas, tá? Aí é só juntar o útil ao agradável. Então, para quem curte, né, eletrônica, curte programação, pensa nesse mundo novo da internet das coisas, que as coisas estão todas conectadas. Isso aqui é a grande porta de entrada para profissões, inclusive, do futuro aí, tá? Então, inteligência artificial, né, casas inteligentes, carros inteligentes, as coisas smarts, aí hoje tudo é smart, tudo conecta com a internet, né? Então, eu sempre costumo dizer para os alunos, né, estamos aprendendo aqui tecnologia voltada a essa nova era, tá? A gente já teve a era da informática, hoje vivemos a era da internet das coisas, né? E na era da internet das coisas, as coisas conectam, a gente tem aí eletrodomésticos conectados numa casa, né? Antigamente a gente comprava uma TV e pensava na resolução, no tamanho da tela e tal. Hoje, quando você vai comprar uma TV, a primeira especificação técnica que aparece é o processador que ela usa e quanto que ela tem, qual tipo de placa de rede que ela tem para conectar com a internet. Se ela tem um Wi-Fi 2.4, se ela tem um Wi-Fi 5G, se ela tem uma conexão para cabo de rede. Então hoje está tudo conectado, né? Então muita gente está assistindo hoje isso aqui na TV, no videogame, né, em algum outro dispositivo que não necessariamente um computador, desktop ou laptop, como a gente fazia antigamente, né? Já é dizer antigamente quando a gente diz que usa só o computador, né? Então hoje tudo está conectado. Mas enfim, vamos voltar aqui para o código. Esse código que está aqui, vamos entender ele. O Arduino, ele cria, então, primeiro, um setup. O setup, ele indica que porta que eu estou usando, se ela está configurada para entrar dados ou para sair dados, tá? Ou também, no caso aqui, energia. Então, aqui, esse código, ele já está configurado que a porta 13, ela é uma porta de saída. Só isso. Eu estou usando mais alguma outra porta? Porta 1, 2... Estou usando uma porta analógica? Não. Então eu não preciso criar um código gigante para acender um LED. Eu preciso identificar a porta que eu liguei corretamente. Se eu colocar aqui que eu estou usando a porta 10, o LED não vai acender. Né? Por que ele não vai acender? Porque eu configurei a porta 13, liguei na porta 13,
fisicamente, montei ali ligando na porta 13, e na lógica, aqui na hora de criar o código, o que eu fiz? Eu coloquei a porta errada no código. Então não vai funcionar, tá? Então aqui batendo aqui, estamos ligando aqui, declaramos aqui, né, que no pin mode, né, que é a porta que a gente vai usar, é a 13 e ela está configurada para saída. Perfeito. Já fez a primeira parte aqui do código. A segunda parte do código, que é o que a gente chama de loop, tá? O loop é aquela coisa do ciclo mesmo, que começa, tem um meio, tem um fim e começa de novo, tá? Então vai ficar girando aí nesse processo. O loop aqui, a gente tem que identificar para o Arduino quanto tempo que eu quero com energia e quanto tempo eu quero sem energia, tá? Então, eu estou dizendo aqui que está ligada à porta 13 aqui em cima, e eu disse que eu vou escrever nessa porta 13 aqui, para escrever saída. Eu escrevi ali high. Esse high identifica que sai energia. Então o Arduino ele recebe da sua fonte de energia, seja do computador, seja de uma bateria, ou de uma fonte ligada na tomada, a energia, e ele vai emitir na porta 13 agora, tá? Então, quando eu não identifico quais portas vai sair no Arduino, essas portas digitais, elas ficam ali neutras, não acontece nada se eu ligar alguma coisa nela. Mas a partir do momento que ele recebe um código dizendo que a porta 13 tem que emitir energia elétrica, então essa porta 13 agora é uma porta de 5 volts, tá? Então o high aqui me diz que essa porta tem aí, então, 5 volts ligado. Aí vem uma questão do tempo, mas quanto tempo eu quero que ela fique ligada? O tempo que tem aqui na parte do delay, a gente identifica por milissegundos. Quando eu coloquei ali 1000, ele entende que é 1 segundo, tá? Então 1000 milissegundos, 1 segundo. Se eu quiser 2 segundos, 2 milissegundos, e assim por diante, o tempo que eu quiser que esse LED fique aceso. Se eu quiser meio segundo, para ele ficar piscando bem rapidinho, eu vou colocar ali 500 milissegundos, tá? Beleza. Identifiquei então um tempo para essa porta ficar ligada. Se eu parar o código aqui, né, ele vai acender 1 segundo, vai apagar e acabou. Né? Mas aí então eu tenho aqui outra coisa. Ó. Eu digo também que depois desse primeiro segundo com energia, ele faça um próximo segundo seja sem energia. E aí vem o comando low. Tá? Então no comando low, a gente coloca ali para que ele não tenha energia no segundo seguinte. Tá? Então, esse programa aqui está dizendo o que para o Arduino? O Arduino, na porta 13, a cada 1 segundo você põe energia, no segundo seguinte você tira energia. Isso faz o quê? Eu mando energia para o LED num segundo e corto energia no segundo seguinte. Isso vai fazer o LED piscar. Então não vai ficar aceso direto o LED nesse primeiro programa que estamos fazendo aqui. Ele vai ficar piscando. Tá? Então agora eu preciso iniciar uma simulação. Tá? Então eu tenho que clicar aqui no iniciar a simulação para ele enviar o código e ligar o Arduino. Se eu liguei o LED corretamente, né, positivo no positivo, negativo no negativo, ele vai acender. Se eu liguei invertido, nesse caso, estou trabalhando com pouca voltagem, ele simplesmente só não vai acender, nem piscar, não vai acontecer nada. Então vamos ver se a gente ligou certo e vamos clicar ali em iniciar ali. Olha lá o que aconteceu. Nosso LED está apagado. Ele conectou ali, né? Então ele conectou para mandar o código e a energia, ele mantém. Quando está ali a simulação acontecendo, ele fica aqui conectado, mostrando que tem energia na placa, tá? Então não devemos tentar, principalmente no Arduino físico, tentar manipular os componentes eletrônicos com ele ligado. Temos que desligar. Então, ó, o LED não funcionou, então é porque ele está invertido, ó. Então ele está invertido. A gente para a simulação, né? E a gente vem aqui, eu posso clicar para sumir o código, para não precisar ficar vendo o código aqui, tá? E a gente, então, o que eu preciso fazer aqui? Basta rotacionar aqui o LED, né? E inverter ele para que funcione. Olha, eu inverti ali agora. Então o LED ele ficou invertido. Então agora na porta 13, tá ligado? É essa perninha aqui do anodo do LED e não já não do catodo como tá. Então olha aqui a inversão que eu fiz. Eu só rotacionei o LED. Tá? Para não precisar inverter os fios de lugar e tal. Ficou mais fácil. O que seria a gente colocando na protoboard? Vamos ver aqui na protoboard como que ficaria isso que eu estou falando, né? Então eu tenho aqui o LED, ele tem uma perninha que é o positivo, outra que é o negativo. Ele tem um lado chanfrado, uma perninha que marca a outra. Não sei se dá para ver muito bem, né? Esse tipo de coisinha aqui na câmera. Mas olha lá.
Então, quando eu coloco ele aqui na protoboard, eu posso cometer o erro de colocar ele invertido. Então, a gente vira ele, coloca na outra posição. Isso não queima, tá, pessoal? Isso é um tipo de coisa que não vai queimar nenhum equipamento aí, porque é baixa voltagem que estamos trabalhando aqui. Então, ele simplesmente só não acendeu. Bom, LED invertido, vamos iniciar, então, a simulação agora. Olha lá o LED piscando. Agora sim. Porta positiva no positivo, porta negativa no negativo, o resistor controlando ali a energia elétrica necessária para acender o LED, né? Sem energia demais para não queimar o LED, né? Então, isso é um primeiro projeto aí que a gente faz ligando o Arduino com alguma coisa. Da mesma forma que a gente programou para esse LED piscar, a gente programa para uma lâmpada da casa acender num determinado horário, ou baseado num determinado sinal que a gente faz, seja sonoro, seja por aplicativo, né? Então tem casas inteligentes onde a gente fala assim, acender a luz, e a luz acende. Então tem um microfoninho lá, né, ligado ao Arduino, e esse microfoninho, ele vai captar minha voz. E no programa que eu escrevi aqui para o Arduino, eu coloquei a frequência da minha voz lá e o que palavra-chave eu vou dizer para acender essa lâmpada. E aí, nesse caso, a gente precisa ter um pouco mais de componentes aí junto com o Arduino, como, por exemplo, um relé que vai ligar ou desligar o disjuntor dessa lâmpada, esse tipo de coisa, né? Então, é um dos exemplos. Outro exemplo legal que a gente tem aí é controlar motores. Quando você fala em controlar motores, você já pensa em coisas em movimento, né? E aí é onde entra a brincadeira com robôs, por exemplo, né? Vocês curtiram aí, viu? Para quem não conhecia, né? Veio aí o LED piscando, né? Então, é um circuito eletrônico que a gente montou aqui de forma virtual e também fizemos uma breve programação, tá? Então, olhando aqui de novo o nosso código, a gente tem aqui então um setup indicando que pino, né? Qual posição aqui, qual porta do Arduino eu estou usando. A gente tem aqui um loop identificando quanto tempo vai ficar funcionando com energia e sem energia. A gente pode parar aqui a simulação e vir aqui alterar, né? Eu vou colocar aqui agora 2 segundos para vocês entenderem. Ó, eu só vou alterar ali no código o 1 pelo 2 e vamos iniciar de novo a simulação. Olha lá, ele fica mais tempo aceso e também mais tempo apagado, né? Se a gente quiser fazer isso bem rapidinho também, a gente vem aqui e também diminui o tempo. Vamos colocar agora para ele ficar meio segundo aceso, meio segundo apagado. Então, 500 milissegundos, né? Então, agora ele vai piscar bem rápido. Então, no intervalo de 1 segundo, eu tenho o LED aceso e o LED apagado, tá? Legal, né? Bom, e quando a gente vai trabalhar aí com motores e com robôs, a gente precisa de outras coisas, né? Isso aqui é um shield, tá? Que a gente chama shield, as plaquinhas que ela já tem alguns componentes conectados, beleza? E essa aqui, ela é um shield que tem aqui controladores de voltagem para motores. Então isso aqui eu consigo controlar motores, e eu pego o Arduino Uno, no caso esse modelo que nós estamos usando aqui, tá? E eu conecto ela aqui no meu Arduino. Esses jumpers que estão aqui, eu já soldei eles, tá? Para não ficar escapando, porque vai ficar num robô. E aí a gente encontra chassis para esses projetos que vem dessa forma assim, tá? Então eu consigo então colocar agora o meu Arduino aqui. Nesses jumpers eu vou ligar nos motores, que tem um em cada roda, e tem esse cara que eu colei aqui, ó. Esse carinha que eu coloquei aqui, ele é um servomotor. Ele faz um giro de 180 graus. Para esse robô ficar legal, não sair andando só como um carrinho e batendo em tudo, a gente coloca aqui uma protoboardzinha aqui em cima, e eu vou ligar ainda nele um sensor. Esse sensorzinho, que é muito legal para robótica, porque ele parece os olhinhos lá do Wall-E e de outros robozinhos que a gente vê nos desenhos, nas animações, ele vai servir para mim realmente como olho desse robô, porque ele vai captar
obstruções no caminho. Ele vai ver se tem alguma barreira. Quando tiver alguma barreira, ele vai ficar girando assim, ó, para lá e para cá. Quando tiver uma barreira desse lado, o que ele faz? Ele para o motor desse lado e só aciona o outro. O robô vira e sai do obstáculo. Então ele fica procurando obstáculos e sai andando e não bate em nada, né? Então ele encontra o obstáculo, ele para o motor da roda direita, aciona só o da esquerda, do outro lado ele faz a operação inversa e ele sai andando, tá? Então isso aqui é um robozinho, algo assim, um teste que a gente faz que é bem bacana, né? Quando a gente está aí se divertindo com o Arduino, né? Deixa eu abrir aqui, vou mostrar um pouquinho isso aqui para vocês. Um material aqui que eu já usei com os nossos queridos alunos aqui da ETEC, né? E aí eu mostrei aqui. Deixa eu ver aqui. Tá compartilhando na minha tela 1 aqui, né? Bom, eu vou deixar assim mesmo, tá? A apresentação, porque eu não sei se quando fica a tela cheia aqui vocês estão vendo. Peraí. Já sei o que eu vou fazer. Vou mudar aqui. Compartilhar. Vou colocar agora aqui a minha tela 2. Legal. Então vamos agora colocar a apresentação ali. Deixa eu puxar isso aqui para cá e colocar a apresentação ali. E aí estão vendo lá, né? Ótimo, já vi aqui que tá aparecendo lá. Então aqui a gente tem o Arduino, né? Que a gente já viu. Esse aqui são outros modelos, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho rapidinho para vocês outros modelos. Esse aí, o Mini, é para projetos pequenininhos mesmo, né? Que vão ficar aí em algum lugar parado, a gente solda os componentes ali e tal. Esse LilyPad aqui, esse da direita, ele é muito legal, que vocês já viram ele nos carnavais passados. Esse aqui o pessoal usa em roupas, tá? Então nos carros alegóricos, naquelas fantasias que fica acendendo luzes, as coisas acontecendo lá ao vivo, tem uma programaçãozinha por trás disso, ligada àqueles LEDs e outras fitas de LED, né, que o pessoal usa muito, e outras coisas também sonoras, né? Esse é o nosso controlador, e aqui esse é o chip, né, que está lá no Arduino Uno que a gente usa, e aqui um robozinho, esse que eu mostrei para você, feito com Arduino. Aqui acabei mostrando para vocês a minha filha mais nova, né? Quando a gente fez o primeiro protótipo, olha lá como que ele tá, com fita isolante segurando o Arduino, fita isolante numa bateria, a gente soldou os fiozinhos, foi muito divertido, tá? Então, para vocês verem que Arduino é para todas as idades, tá? Então eu estava fazendo esse projeto pro curso que eu fazia, e minha filha, que na época tinha acho que 7, agora ela tá com 10, tinha 7 anos, tá? Ela fez junto comigo. Foi muito bacana, tá? Foi uma diversão aí bem legal entre o pai e filho brincando com programação e eletrônica ao mesmo tempo. Aqui, pessoal, para quem ficou curioso, né, de ver como que é a aula prática na ETEC com o Arduino, aí tá um exemplo, tá? Então eu tenho aí alguns alunos fazendo aí alguns experimentos, né? Então nessa primeira foto da esquerda, a gente tem ali o pessoal com esse sensor de presença, que é o igual que tá no meu robô. Então, quando aproxima, de acordo com a aproximação, acende o LED verde, acende o LED amarelo, acende o LED vermelho, tá? Então, para a gente entender aí essa questão do sensor. Do lado direito, a gente tem ali um display LCD conectado na protoboard e tem um potenciômetro, tá? Potenciômetro é aquilo que a gente usa mesmo para aumentar e abaixar volume, né, de equipamentos analógicos, de instrumentos musicais e tal. E a gente usa um desse ali para fazer também as coisas acontecerem no display. Olha que bacana. Mais um pouco aí, ó. Olha que divertido. Um monte de pecinhas ali, uma protoboard, as placas do Arduino, e isso conectado no computador, e a gente brincando, né, gente? A gente brinca fazendo esses circuitos, tá? E essa programação. Gente, é muito divertido e muito gratificante tudo isso, tá? Então são coisas aí bem legais que a gente tem. E aqui, o clássico semáforo que a gente faz aí com o Arduino. Então, nesse caso aqui, eu precisei usar, então, 3 portas, uma para cada LED, 3 resistores, um em cada LED. E aqui, então, eu identifiquei quais são as portas, ativei elas, né?
E aí eu tenho que identificar. Então, no semáforo, acende o sinal verde, né? Aí ele fica amarelo, passa para o vermelho, do vermelho ele passa direto para o verde, né? Então a gente está nessa programaçãozinha simples que está aí aparecendo para vocês, a gente montaria aí um semáforo. Então, para vocês terem uma ideia como um semáforo funciona, é mais ou menos isso que vocês estão vendo aí na tela, não é algo de outro mundo, né? E aí também tem aí o Tinkercad aí, né, para vocês fazerem a simulação, tá? Deixa eu parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa primeira apresentação aí sobre o Arduino. Acredito que possamos fazer isso muito mais vezes. Edson, Gerson, pessoal da coordenação aí, a Luciana, a Fran, Isaías, a Aline, contem com a gente. Professores de outros componentes, contem com a gente. Vamos brincar, vamos fazer experiências, que isso é a forma mais divertida que a gente tem aí para aprender e para a gente ensinar, né? Porque quando a gente faz aquilo que gosta, a gente para de trabalhar e tá só se divertindo. Isso aqui para mim é muita alegria, tá bom, gente? Obrigado. Eu volto a palavra aí para alguém, para o Gerson, para o Edson, não sei se eu consigo conectar, para a Fran. Gente, obrigado mesmo, tá? Acho que agora voltou. Tá todo mundo? Agora voltou. Agora voltou. Gerson, Rafael, quero agradecer vocês aí pela força na internet hoje. Estou no 4G agora, então se estiver oscilando, peço desculpa também pela live no momento da apresentação, que acabou caindo, não consegui dar continuidade, mas você deu a continuidade com grande valia. Quero agradecer pela sua experiência toda aí, que conseguiu dar continuidade sem mesmo ter planejado nada, tá certo? Saiu uma aula completa aí para todos nós, tá bom? Obrigado. Tá? Eu espero que a gente consiga agora nas próximas reuniões nossas, tentar fazer alguns projetos de Arduino, fazer com que o pessoal, a gente consiga um engajamento maior com os projetos de Arduino, principalmente por causa da robótica, né? Que o Centro Paula Souza está querendo que a gente implante com os projetos. Então, eu gostaria muito que nós e os outros professores também, física, matemática, biologia, a gente conseguisse, de repente, fazer alguma interdisciplinar com eles, com os sensores, né, que a gente estiver desenvolvendo aí também, tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez a Fran também, a Luciana, a Aline, tá certo? A todos aí que fizeram proporcionar, então, essa live. Lógico que depende muito de internet e sempre acaba deixando, às vezes, a gente na mão na hora que a gente mais precisa. Tá bom? Obrigado, viu, Luciana, Fran, obrigado pelo apoio, obrigado, Rafael, Gerson, mais uma vez, e a todos os alunos e professores que estão assistindo essa live. Imagina. Obrigado, gente. Obrigado, Edson, Gerson, pessoal aí, alunos, colegas, professores. É muito divertido fazer esse bate-papo. Então, se tiver, podem contar comigo. Legal, Rafael. Muito obrigado. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não tenho nem o que falar, de acrescentar mais, porque o Edson e o Rafael falaram bastante. O Rafael deu uma aula prática aí para vocês. Só fazer um comentário, né, a mais aí sobre o Arduino. É que com ele pode ser criadas várias aplicações com essa plataforma, né? Então o uso dele é ilimitado. O que vai depender é a criatividade e dedicação do desenvolvedor, ou seja, a gente, vai depender da gente, nós como desenvolvedores, utilizar a nossa criatividade e ter aí explorar aí amplamente o uso do Arduino. Ele é utilizado no campo da medicina, da engenharia, da arquitetura, mas principalmente da automação. A gente está falando, quando fala bastante de automação, a gente pensa sempre em duas coisas. Uma são as casas inteligentes. Então, como o Rafael falou, né, a gente pode ali por um sistema de voz ou por um sistema de gesto, pode bater palma e com isso fazer uma lâmpada acender ou apagar, ativar algum eletrodoméstico, um ar-condicionado, coisas assim. E um dispositivo também que é possível integrar aí com o Arduino são conexões Bluetooth ou Wi-Fi, e com isso você consegue depois utilizar o Arduino aqui, ó, no seu smartphone. Então é ampla a utilização do Arduino. Certo, Rafael? Certo, com certeza. Com certeza. É isso aí. Muito obrigado.
Obrigado Tchau, a todos, gente. pessoal. Tchau, Bom tchau. sábado aí. Bom sábado para todos. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado a todos.